Eu já falei pra você sobre os signos que combinam e agora eu quero conversar com você sobre os signos que não combinam. E na verdade não é que vai ter pessoas que não vão combinar com você por causa do mapa astral. O que acontece é que seres humanos têm valores diferentes e quando os valores não se encontram no amor, daí é necessário muita empatia para poder compreender que valores são importantes para o outro. E é sobre isso que é esse vídeo. Eu quero ajudar você a entender quais são os valores de cada signo baseado no elemento dele, para que nos seus relacionamentos você possa compreender melhor o outro e assim poder melhorá-los, trabalhá-los para que todo mundo fique muito feliz. E bom, basicamente a gente tem os 12 signos divididos em 4 elementos do mapa astral. E o elemento na astrologia, ela é uma energia que o signo possui e ele é como se fosse um foco que aquele signo tem na vida dele. E aí vão ter signos que vão ter um foco, por exemplo, no emocional, que é os signos da água, um foco mais na vida prática, no trabalho, signos da terra, um foco em expressão, em ser ele mesmo, em buscar a vida, experiência, né, que é os signos do fogo, ou um foco em aprendizado, nas relações, né, que são os signos do ar. Então, vamos ter aí vários signos que vão ter focos diferentes, né? E existem elementos que têm uma relação bacana entre si, que geram um equilíbrio, que são os elementos complementares. O fogo com o ar e a terra com a água. E quando você descobre mais sobre o seu mapa astral, o que é importante para você, ou seja, os elementos que estão muito presentes para você quando o assunto é amor, e você também entende o mapa astral da outra pessoa, você consegue fazer uma coisa chamada sinastria, que é a comparação desses mapas astrais para poder entender melhor esse relacionamento. E vão haver elementos que vão conversar assim de uma maneira muito boa, que vai ser mais fácil acontecer a empatia, porque eles vão ter valores muito próximos. Só que algumas outras combinações de elementos podem não gerar essa mesma liga. E nesse vídeo eu quero falar sobre elas. E veja esse vídeo até o fim, porque no final dele eu vou falar sobre uma combinação específica que é uma que assim pode ser a mais desafiadora, mas ao mesmo tempo uma combinação que pode ser transformada em algo muito bom. Meu nome é Marcelo Levi e eu sou criador da Astrologia Autêntica, que é uma visão da astrologia usando a comunicação não violenta. E eu criei esse método porque eu acredito que a gente pode sim ter autoconhecimento sem ficar criando crença limitante e de uma maneira muito mais empática na nossa vida. Se você gosta de temas de vídeos assim, então já deixa o seu like, meu amor. E bom, vamos falar de sinastria para você poder entender o que pode estar por trás de alguns problemas de relacionamento que você pode viver ou que você vai viver com o teu crush futuro aí. Bom, como eu expliquei pra você, temos 4 elementos e os signos do elemento do fogo são Áries, Leão, Sagitário. Os elementos da terra são Touro, Virgem, Capricórnio. Os elementos do ar são Gêmeos, Libra, Aquário. E os elementos da água são Câncer, Escorpião e Peixes. E eu já fiz um vídeo, né, falando sobre os signos que combinam, na qual eu expliquei que por ter valores parecidos, né, os signos que são do mesmo elemento, eles tendem a ter uma ligação mais fácil entre si. Afinal de contas, num relacionamento amoroso, você ter os valores parecidos com os da pessoa ajuda muito elas a se unirem, né? A ter uma relação próxima. Isso você vai ler, assim, em vários livros de relacionamento que você tem aí pra ler. E os elementos também vão se dar muito bem com o elemento complementar, porque o ar, ele equilibra o fogo, né? Estimula o fogo, e a terra também equilibra a água e vice-versa. Os dois se estimulam. O fogo e o ar são elementos bastante extrovertidos, né? Então as pessoas desses signos, Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra, Aquário, são pessoas assim que querem descobrir o mundo, são pessoas que buscam mais liberdade dentro da relação. E os signos da terra, da água, eles buscam mais estabilidade, são signos que querem conviver mais, que não conseguem simplesmente esquecer os problemas, tem que conversar quando o problema acontece, tem que se sentir muito próximo. E aí esses elementos, eles tendem a se ajudar muito, porque o ar ajuda muito a equilibrar a energia mais explosiva do fogo. O fogo ajuda o ar a se soltar, a se liberar, a ser toda a potência que ele é. E a terra ajuda muito a água a ter mais estabilidade. Eles têm uma expressão emocional muito intensa e a terra dá um chão, sabe, que é muito importante para ela, que ela gosta muito. E os signos da água também ajudam muito a terra a reconhecer, sabe, os sentimentos, a sair um pouco daquela coisa da realidade, segurança, trabalho e tudo sério. Então tem um mergulho íntimo e vulnerável dentro de si. Então esses elementos, eles acabam se ajudando muito.
como que é a relação do fogo com a terra e a água? A relação do ar com a terra e a água? E a relação da água com o ar? A relação da terra com o fogo e o ar? A relação da água com o fogo e o ar? É um pouco diferente. Porque esses elementos, eles têm visões diferentes de vida. Valores diferentes, necessidades diferentes. No fundo, nós temos todas as necessidades. Só que alguns signos, eles priorizam, eles valorizam muito mais uma determinada coisa num relacionamento do que às vezes um outro. E compreender melhor quais são os valores do outro pode ajudar muito nas relações. E eu trago uma história, eu vou falar de cada combinação de elementos, mas antes eu quero que você escute uma história. Uma vez eu atendi uma pessoa e me marcou muito essa sinastria que eu fiz, porque ela estava falando como que o marido dela, que tinha uma grande energia da terra, diferente dela, que tinha ali outras configurações, outros elementos saltando no mapa astral dela, como que ela via ele como uma pessoa muito pessimista, muito negativa. Porque o que acontecia era que teve vezes que a família viajou e que poderia ter ficado um pouco mais de tempo naquele lugar que eles estavam, só que o marido falou assim que não, que era melhor ir para poder pegar o avião. E ela via aquilo como ela sendo muito otimista, sabe, querendo viver a vida, só que o marido dela muito pessimista, sempre vindo com a sombra dele enquanto ela estava querendo expressar a luz. É como ela escolheu dizer. E aí ela falou de um outro evento no qual a filha dele estava brincando, meio que espendurada no berço, e ela quis incentivar a coragem da filha, então falou: nossa, é isso aí, filha, nossa, como você é corajosa, como você é forte. E ele falou assim: olha, você vai cair daí, sai daí, é muito perigoso. E aí ela explicou que essa era uma situação dela trazendo a luz e ele a sombra. E aí eu fiz a seguinte pergunta pra ela, eu falei pra ela: olha, qual é a necessidade que você acredita que estava dentro do teu marido, que teu marido estava precisando atender, quando ele aconselhou vocês a ir logo pro aeroporto para pegar o avião? E aí depois de pensar, né, porque primeiro ela falou, porque ele é muito pessimista e tal, né, eu falei, não, qual é a necessidade? O que você acha que ele estava sentindo no coração? E aí ela colocou a mão no peito, sabe, pensou a respeito, e ela identificou que a necessidade que ele estava sentindo era zelar pela segurança da família, pela proteção da família. E aí depois eu perguntei pra ela, que necessidade você acredita que ele estava sentindo, né, o sentimento que ele estava experimentando quando a filha estava pendurada no berço? E aí ela pensou de novo e ela falou, olha, de novo, segurança. Ele queria garantir que a filha dele não se machucasse. E aí, quando eu perguntei, e ele estava preocupado, quando ela falou essas coisas e finalmente se conectou com os valores e necessidades do marido dela, foi um momento que ela ficou muito emocionada. E ela disse que foi para ela o momento mais importante da consulta. E que ela estava até vendo ele com outros olhos depois disso. E a sinastria é isso. É a gente perceber esses valores e necessidades do outro e não apenas ficar de uma forma empática, sabe? E a sinastria com a astrologia autêntica é isso. É você reconhecer as questões dentro, né, da relação, os conflitos, sim, mas com muita empatia, com um olhar assim pro outro, sem ficar criando uma imagem estável do outro, que só faz com que o problema perdure. Dito isso, vamos falar um pouco sobre essas combinações de elemento que às vezes podem representar conflitos que você pode viver com aí os outros signos. Bom, os signos do fogo com os signos de terra, ou seja, Leão, Sagitário, com Touro, Virgem, Capricórnio. Essas combinações tendem a formar aspectos astrológicos um pouco mais desafiadores, né? Porque a gente tá falando de duas pessoas assim que vão tretar. Então os signos do fogo e da terra, eles vão ser um pouco mais resistentes sobre dar o braço a torcer, porque a terra, ela quer garantir muitas vezes que ela vai ter o que ela precisa, que ela vai ter estabilidade, que as coisas vão ser de um jeito dela, que deixa ela confortável. E o fogo, mesma coisa. E o fogo, ele tem uma atmosfera um pouco mais ativa, né? Porque ele quer ser independente, ele quer partir logo, sabe? Ele não quer sentar para cuidar dos pequenos detalhes. Repara que são elementos que têm valores um pouco diferentes e muitas vezes eles vão brigar um pouco entre si, né? Até se entender. Principalmente se a gente estiver falando de pessoas que estão vibrando numa energia mais pesada ou que estão pensando de uma forma muito violenta. E aí, se as duas pessoas elas ficam brigando, discutindo o tempo
tempo todo, elas vão se desgastar muito, sabe? Porque elas vão sentir que o outro parece que não se importa, só se importa com o que é de si mesma. E o fogo com a água também é uma combinação que vai pedir muita paciência. A água é sensível, né? A água é sensível, né? Então Câncer, Escorpião, Peixes, eles precisam sentir que o outro se importa muito, eles precisam que o outro os ouça, quer que as duas pessoas convivam, sabe? Quer que haja uma ligação muito forte. E o fogo, ele tem uma energia de raiva ali que tá mais presente, e às vezes os dois eles podem, né, no momento de conflito, assim, né, é tiro atrás de tiro, entendeu? Porque por um lado o fogo é bastante energético, por outro a água, quando ela tá emocionalmente muito mexida, ela também reage bastante, né? Por isso esses dois, eles precisam de muita paciência, sabe? E muito respeito. Já a terra, o Touro, Virgem, Capricórnio, com os signos do ar, Gêmeos, Libra, Aquário, eles podem ter visões diferentes e a Terra tende a buscar mais estabilidade, enquanto o ar, ele busca mais liberdade. E não é que essas duas coisas não podem andar juntas, compreende? O que acontece é que o ar, ele busca uma relação um pouco mais leve. E para os signos da Terra, as coisas precisam ser muito sérias para eles se sentirem um pouco mais confortáveis, seguros. E não compreender que o outro também se importa com você, costuma ser um fator que faz a terra e o ar, né, acabar dando assim umas batidinhas, entendeu? A terra também é um elemento um pouco mais controlador do que o ar. E o ar, ele precisa de espaço, ele precisa de liberdade. Claro que isso não é uma regra. Pode haver comunicação, pode haver muita melhora, pode haver amadurecimento, mas a princípio, cada um precisa ter empatia e consideração em relação aos valores do outro. O ar também busca relacionamentos um pouco mais leves, né? Ele quer que haja comunicação e ele quer alguém que torça por ele também. E se a pessoa da Terra é uma pessoa que mistura, acha que realismo e ser negativo é a mesma coisa, e não fica torcendo pelo outro, sabe? Isso pode ser um pouco desestimulante pro ar também. Já a combinação do ar e da água, esses são elementos que a água, ela deseja também conexão, tá ali todo dia, né? O ar, ele gosta muito de se comunicar, né? Quer ter uma relação com equilíbrio, uma relação gostosa, mas o ar, ele também é mais solto, ele é menos denso que a água. Nisso, o elemento do ar e da água pode haver desinteresse, né, em manter aquela coisa, né, em se esforçar, porque às vezes quando um problema vem, o ar e a água pode querer se separar. Isso quando eles não estão ali realmente focados, esforçados em compreender a realidade do outro, uma vez que o ar é mais racional e vai precisar sair um pouco daqui da cabeça e sentir um pouco mais no coração para poder compreender as questões da pessoa que é da água. E a água também precisa aprender a deixar algumas coisas passarem, a respirar, a buscar uma relação de fato mais leve, a olhar para o lugar do outro, a pensar assim, mano, ok, tô meio triste, dá pra gente conversar sobre isso, mas não precisa ser de uma forma, não precisa ser com ataques, é sempre de uma forma madura. Aí vai depender se a pessoa pensa de uma forma violenta ou compassiva, não violenta. E se você quiser baixar, inclusive, meu e-book, que tá aqui embaixo na descrição, tem até uma descrição de cada signo, como ele é quando pensa de uma forma violenta, não violenta. Então, eu falo muito sobre essas coisas, né? Porque a expressão de uma energia, de um elemento, de um signo, pode ser da mais maravilhosa, da mais empática, como também da mais destrutiva. Tudo vai depender de você. Primeiro que isso que eu tô explicando é só uma coisa dentro da sinastria, perto de várias outras coisas. Existem outras formas de duas pessoas terem uma ligação muito forte e o mapa astral explicar, e não necessariamente a gente ver elementos assim conversando entre si. E eu também tô explicando pra você apenas no sentido do signo. E essa explicação, gente, dos elementos, não é só você ver o teu signo solar, né, que é o signo que você fala que você é, e o signo da outra pessoa, e bater e acabou. Não, gente, não é isso não. Você tem que olhar, cada planeta tem um papel no relacionamento. Então o Sol, os signos solares, né, eles vão falar da essência. Se os elementos aqui estão tendo uma conversa bacana, geralmente você vai se sentir muito próximo, parecido com a outra pessoa, compreende? E o signo da Lua, ele vai falar da gente quando a gente é mais vulnerável. Ele fala muito da maneira que a gente expressa nossos sentimentos, fala da convivência no amor, né? Então às vezes as luas podem estar em elementos que não tem uma conversa ali tão fácil e não há empatia,
aí já viu, né? Aí vai ser treta mesmo, vai ser difícil conviver com a pessoa. A gente também tem Mercúrio, que vai falar da comunicação. Como que é essa comunicação? Como que é a relação dos elementos aí do Mercúrio de cada um? E também vamos ter Vênus, para falar dos valores mesmo, do amor, da maneira que querem receber amor, da maneira que dão amor, da maneira que os valores são importantes, né, para você de forma mais... E os valores importantes na vida afetiva. E também vamos ter Marte, que vai falar da sexualidade. Você pode também conferir como que é a conversa entre os elementos da sua Vênus, né, com o Marte da pessoa, e da Vênus da pessoa com o seu Marte. Você pode fazer a mesma coisa com o Sol e Lua. E também tem como olhar a relação dos ascendentes de vocês. Embora o ascendente não é tão definitivo, decisivo, a menos que eles estejam opostos, porque aí ascendente oposto é maravilhoso na sinastria. E eu falo sobre isso no meu vídeo, né, dos 5 melhores posicionamentos na sinastria. Se você precisar Marcelo Levi Sinastria, você vai encontrar esse vídeo. Mas será que acabou aqui? Será que as combinação não bater de elemento não vai dar para namorar essa pessoa? Bom, claro que não. Como eu disse para você, essa análise dos elementos é só uma coisa. A gente tem que olhar muitas outras coisas na sinastria para poder aprofundar no relacionamento. E mais, eu não acredito numa sinastria que seja feita para dizer se dá certo ou dá errado. Eu acredito numa sinastria que permite você compreender o universo da outra pessoa, as necessidades da outra pessoa, para que assim você possa trabalhar aquele relacionamento, reconhecer o que é importante no outro, o outro reconhecer o que é importante para você, e assim você poder seguir com aquele relacionamento com um coração assim expandido, sabe? Olhando o outro não de uma forma estável, sabe? Como se a outra pessoa nunca mudasse, baseado ali no signo dela, na Vênus dela. Não, ao invés disso, reconhecer como verdadeira e real ali as necessidades dela e também reconhecer as suas, para que você saiba também priorizar, né, você, e compreenda o que é importante para você no amor e do que está por trás de conflitos que podem estar acontecendo, ok? A razão por trás dessas relações que às vezes vão precisar de um pouco mais de cuidado, dessas combinações de elemento que eu trouxe para você nesse vídeo, é por causa dos aspectos astrológicos, e eu vou te mostrar. Aspectos astrológicos são relacionamentos entre os signos. E o que acontece é que os signos, por exemplo, da água, né, que eu falei para vocês, que pode ter umas relações assim que precisam de mais atenção com o ar e com o fogo. Que aspectos acontecem entre peixes, por exemplo, que é um signo da água, com os signos do ar e do fogo? Com o signo do ar e do fogo, peixe já tem aqui uma relação de inferno astral, um semissextil, né? Aqui são signos adjacentes, então Áries e Aquário, ele vai ter questões com esses dois signos, sabe? Ele tem muito a aprender com eles, mas a princípio são signos muito diferentes. Aí vamos pegar peixes, vamos olhar com Libra, que forma? Forma um aspecto que a gente chama de quincúncio, que indica que os dois signos são muito diferentes entre si, sabe? Até se estranham um pouco. E é uma relação que a gente também vai chamar de escravo mestre astral. Eu tenho um vídeo sobre isso. Inclusive, vale muito a pena ver. Se você pesquisar Marcelo Levi, quincúncio, vai encontrar. Vai acontecer também com o Leão, esse quincúncio. Daí, com Sagitário, Peixes vai formar uma quadratura. E a quadratura é um aspecto que ele é de maior tensão. E vai acontecer também uma quadratura com Gêmeos, que é o outro do ar. Então, repara que os aspectos que acontecem da água com o ar, com o fogo, isso vai acontecer também em todos os elementos. Todos os elementos vão formar esses mesmos aspectos, sabe? De duas quadraturas, dois quincúncios, com relação de signos vizinhos, né? São relações que demandam certa atenção, sabe? A quadratura, por exemplo, é um aspecto que fala sobre um tipo de desafio que acontece entre os planetas envolvidos. E aí, na sinastria, quando você conhecer alguém que tem um signo ali que forma quadratura com o seu, aquilo vai estar sendo representado na sinastria como uma questão, sabe, para vocês observarem, para vocês trabalharem. E isso não só nos relacionamentos, porque a gente pode muito bem ter dois planetas formando uma quadratura, um quincúncio no nosso mapa astral, enfim. E cada aspecto traz uma lição importante, sabe? Acaba sendo um conflito entre dois lados nossos, você pode pensar. E como é mais Então, quando eu falo que sinastria é aspecto astrológico, que muito dos motivos, né, da gente dizer que um signo combina, entre aspas, com o outro, ou não combina com o outro, é por causa desses aspectos. Porque o tipo de relação que os signos têm tá ligado ao aspecto que eles formam dentro da roda zodiacal, que é esse círculo aqui que tem todos os signos divididos
em 12. E aí eles vão ter ali relações entre si quando a gente puxar linhas de um para o outro dentro da circunferência. E aí, lembra que eu falei que vai ter um signo especial que vai ser o que mais assim vai ser forte? Essa questão que eu tô falando, da relação, que pode ser super aproveitado, mas que também existem desafios muito claros. Novamente, é o signo oposto ao seu. Eu expliquei nos signos que combinam sobre peixes e virgem, né? Eu vou traçar essa mesma linha de novo. Os signos opostos, Áries e Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Peixes e Virgem, os signos opostos, eles têm muito a aprender um com o outro. Mas muitas vezes, se eles não aceitam a própria sombra, enxergam, sabe, para o outro, aprendem a admirar o outro, o que vai acontecer é que eles vão ter certo ranço entre si, sabe? Tem muita gente que fala, não, porque signo oposto, nossa, melhor combinação, né? Áries e Libra, perfeita relação, porque Libra segura Áries. Mano, na prática não rola isso, sabe? Na prática, essa galera briga muito, mas isso depende de como eles se aceitam, porque o que acontece é muito fácil você discutir, ter conflito com pessoas que são do seu signo oposto, mas isso acontece quando você não se aceita muito bem, porque o signo oposto, na verdade, ele tem muitas lições pra te dar e ele revela sobre você lados seus que às vezes você não gosta, ou então você até tem inveja da pessoa por algumas características que podem estar vivas ali naquela pessoa, compreende? E que na verdade é você refletindo um lado seu nela. Por mais que haja muitas discussões, quando existe aceitação, quando as duas pessoas realmente querem, elas podem ter uma relação muito bacana, sabe? Em que uma ajuda a outra a se desenvolver. Então, existe essa potência também na oposição. É uma coisa que requer bastante paciência também, né? E entender o lado do outro. Isso aí. E a gente pode muito bem ter aspectos de oposição no nosso mapa astral, assim como quadraturas, sextis, trígonos, conjunções. Cada aspecto é uma lição pra gente poder aprender. Aqui eu tô falando de aspecto no sentido de relacionamento, mas dentro do nosso mapa astral temos vários aspectos e vale super a pena estudar eles pra gente poder melhor viver, pra gente poder entender melhor nossos conflitos internos e as nossas potências. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, hein? Você já teve aí um crush, já teve um relacionamento com alguém, tinha elementos muito diferentes no mapa astral dela? Conta aí embaixo como é que foi. Curta o vídeo se você gosta desse tema. Isso me incentiva muito a continuar crescendo, a continuar fazendo vídeos assim. Aperta no botão de inscrever-se, aperta no sininho também. A gente chegou a 60 mil inscritos. Eu fico muito grato, muito obrigado por fazer parte disso. Se você não faz parte, meu amor do céu, aperta logo nesse botão de inscrever-se. Tem muita gente que me assiste e não é inscrito. Às vezes a pessoa nem sabe. Confere aí e aperta no botão de inscrever-se, qualquer coisa. Você também pode baixar meu e-book aqui embaixo no link da descrição. Na descrição sempre tem informações relevantes para você. E também me segue no Instagram, Oi Marcelo Levi, lá a gente tem um contato bem pessoal, bem legal e tem muito conteúdo lá. Beijão, muito obrigado!